Olá, meu povo, bom dia. Aqui mais uma vez a companheira de vocês, Valda, para a gente estar trocando ideia aqui, trocar a nossa experiência e principalmente o nosso papel aqui com essa live é de estar podendo entender o papel, o desafio nosso de agente comunitário de saúde, os nossos companheiros também de combate às endemias. Então, nesse momento, a gente vai começar aí a traçar os nossos perfis de luta, de trabalho agora. E é claro que não poderia faltar uma das pessoas que desde a emenda 51 está nos acompanhando, está aí nos orientando, que é aqui a doutora Elaine, a qual eu quero agradecer. Então, gente, muito obrigada e vamos aqui tirar as nossas dúvidas. Doutora Elaine, bom dia. Estão aí acompanhando com a gente aqui na página da nossa deputada suplente, né? Dá um bom dia para o pessoal de Curitiba. Quem mais que a gente tem aí? Pessoal já entrando em contato aqui, tem o pessoal de Curitiba, nós temos aqui o pessoal do Pará, a companheira Bel. Bel, um abraço aí para você, viu? Seja bem-vinda aí na nossa live. Também o nosso pessoal aí do Mato Grosso do Sul, a companheira Silvia aí de Dourados também. Pernambuco, Leide, minha amiga Lourinha. Bom dia, Leide. Espero que você esteja bem, se cuidando, e todo o nosso povo aí. A minha amiga, companheira de luta, também amiga Conceição, aí de Feira de Santana. Estamos aí, viu? O momento nosso é esse. Nossa companheira Aragão aí, toda a nossa regional da Ribeira do Pombal, aí marcando presença. Obrigada, viu, Papa? Gente, hoje o dia é um dia que muito importa para a nossa categoria. Esse primeiro final de semana de isolamento social, né, Valdo? E a categoria dos agentes comunitários de saúde amanhã tem um grande desafio, que é o início da campanha de vacinação. E ainda paira sobre todos nós os questionamentos sobre como agir do agente comunitário de saúde, como agir do agente com mais endemias nesse estado de emergência, de calamidade pública, que já foi declarado as duas situações aqui no nosso país. E o que a gente tem que fazer? Acredito, Valda, que amanhã a questão da vacinação, muitos gestores vão estar utilizando os agentes comunitários de saúde, e isso é uma previsão da lei Ruth Brilhante. Artigo 3º, parágrafo 3º, é considerada atividade típica do agente comunitário de saúde o acompanhamento da vacinação de idosos, de gestantes. Então, a gente precisa estar envolvido nisso, mas em quais condições? Vai ser visitas domiciliares, como que vai se dar isso? Vai ser através da triagem das pessoas nos PSFs, como vai se dar isso? Infelizmente, o governo federal ainda não se manifestou de forma mais clara com referência a esse protocolo. Ontem, Valda, o Ministério da Saúde lançou um protocolo no seu site, é esse aqui, vocês podem ter acesso aí, mais tarde eu queria que você colocasse o link na página. Okay. E aqui coloca de forma mais clara qual é o fluxograma que o Ministério de Saúde está indicando para o atendimento nesse período de pandemia nas unidades de saúde da família. Mas amanhã temos a vacinação nacional dos idosos. Como que o agente comunitário de saúde vai agir nesse ponto? Mas antes disso, eu queria conversar com as pessoas que estão aí participando na nossa live, Valda. Qual é o desafio da categoria nesse momento? Qual é o papel do agente de saúde nesse momento de pandemia? É importante a gente voltar muito claramente para a legislação, para a lei Ruth Brilhante, e lá a gente vai observar qual é o principal papel do agente de saúde: ser educador em saúde pública, não é isso? Você que tem quantos anos de agente de saúde? 28 anos de agente de saúde, graças a Deus. Já pegou muita coisa parecida com isso ou é a primeira vez? Não, eu estava até comentando esses dias com meus meninos aqui em casa, também ontem, em Malhada de Pedra, em uma entrevista, aliás, anteontem, colocando para o radialista que esse momento para mim é um momento diferenciado, mas muito parecido. Que eu vi, como eu falo assim com vocês, da época da cólera. Então, essa condição de isolamento, essa condição não foi tão grande quanto agora, mas assim, era via contato pessoa, e a gente tinha que ter o cuidado, a gente tinha toda uma preparação para as nossas visitas
e também outras ações que foi destinada para o agente comunitário de saúde, combate às endemias dos municípios, na saída dos municípios. Nós fizemos isso na época da cólera. Foi um dos motivos, eu acho que foi o batalhão de choque de frente mesmo, que ajudou a erradicar a cólera aqui no nosso país e com certeza aqui na nossa Bahia. Mas nós tínhamos sim segurança e preparação para enfrentar essa pandemia que nós tínhamos aqui da cólera aí há 28 anos atrás. Bom, Valda, eu acho que o conceito não é diferente, viu, gente? Qual é o papel do agente comunitário de saúde? É de educação, é de prevenção. E nós não podemos fugir a essa regra, mesmo nesse estado de emergência. Não dá para a agente de saúde virar enfermeiro e nem técnico de enfermagem. Nossa categoria e também para a sociedade como um todo, que não vai ter um profissional qualificado, adequado para exercer aquela atividade. Sim. Então, eu aqui, Valdo, eu até faço um questionamento. Eu acredito que, diante do conhecimento do quadro que nós vamos passar, e foi um conhecimento que o ministro da Saúde deixou a todo tempo, que ele já tinha essa previsão, já feito essa projeção, como ele colocou há 2 dias atrás, que nós vamos entrar em colapso daqui a 30 dias, né? Eu imagino que houve um atraso muito grande com referência à nossa categoria. Qual é o diferencial do Brasil, da Itália, da China, da Alemanha, dos Estados Unidos? Nenhum desses países tem um exército de pessoas esparramadas no Brasil inteiro para fazer saúde preventiva, para fazer educação, para fazer o convencimento das pessoas. Então, antes de qualquer coisa, eu entendo que o primeiro profissional que deveria estar atuando para fazer a prevenção era o agente comunitário de saúde. No entanto, nós estamos aí já no processo de contaminação comunitária, e até o presente momento a categoria não recebeu nenhuma orientação de forma consistente do qual é o seu papel nesse processo. E isso já deveria ter acontecido há 1 mês atrás ou mais. Quer dizer, hoje a dificuldade que nós estamos tendo de convencimento da população em se manter isolada no seu domicílio, muito em parte exatamente foi essa omissão do governo federal em orientar os gestores estaduais e municipais como o agente comunitário de saúde iria atuar nesse processo. Antes mesmo da gente estar falando aí de isolamento e etc., era colocar o agente de saúde com conhecimento para fazer esse convencimento agora, né? Chegar no momento em que nós tivéssemos a condição de estar fazendo isso. Eu quero deixar primeiro claro isso. Mas o que pode ser feito daqui para frente? Aí a gente tem que observar algumas questões. Primeiro, nós não podemos simplesmente lavar as mãos e ir embora para a nossa casa. Nós somos servidores da saúde, somos profissionais da saúde que estamos na linha de frente nesse processo. Agora, assim como o médico, o enfermeiro, o técnico, nós também temos que ter resguardado a nossa integridade física. Isso diz respeito diretamente à questão dos EPIs e o treinamento para se usarmos. Não adianta também colocar máscara na sua mão, um álcool gel, a luva e mandar você para a rua ou colocar você lá na recepção de um PSF se você não sabe usar. E isso é a coisa mais normal de se dizer. Se eu coloco, para não dizer outra coisa, você viu o nosso presidente da República se embananando todo com a utilização de uma máscara. Então não é só colocar na mão das pessoas isso, a gente tem que fazer um treinamento. Daí a gente já começar a nossa colocação jurídica, assim, vamos dizer assim, Valdo, a vacinação. Sim. E acompanhar a vacinação das pessoas da minha comunidade. Isso que está definido na lei, ok? Agora, o que nesse estado de emergência, na pandemia da Covid, em todas as recomendações a nível de estado, município e agora do Ministério da Saúde, é evitar ao máximo a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde da família. Então, o artigo 3º, parágrafo 5º da Lei Retificante, diz que o agente comunitário de saúde, ele pode opinar, ele deve, melhor dizendo, opinar no planejamento das ações. Precisa ser mais proativo nisso. Tem uma coisa que está me incomodando muito, Valdo, não sei se vou lhe ofender com isso.
mas eu estou percebendo a categoria tão acuada, sem rumo. Eu acho que aí está faltando de verdade as nossas entidades tomarem rumo nisso, de dizer, olha, a categoria temos que agir assim, assim, assim. Não fazer o papel do gestor, mas orientar a nossa categoria como agir, a se proteger e como ser proativo nesse processo, né? E eu estou sentindo uma ausência demais a conta disso, porque nós estamos aí com um município de Guanambi tem um modelo de trabalho. O município aqui para o lado tem outro, o município lá no outro lado tem outro. Como se a categoria fosse diferente, como se a pandemia não fosse aqui ou fosse acolá. Eu acho que é isso que está gerando né, a insegurança da categoria. Essa falta de... Você suspendeu os seus trabalhos. O outro ali colocou a gente para fazer barreira na entrada da cidade. Sim. Então, qual é o papel da agente de saúde nisso? E aí a gente precisa tentar deixar isso claro hoje para todo mundo. Bom, vamos lá então, por parte, Valda. Você que tem andado aí, qual é os principais agonias, as principais angústias da categoria com referência a essas atividades daqui para frente? Uma das principais é essa que você acabou de colocar, em relação à diferença de ação de município a município quanto agente de saúde e agente de endemias. E isso tem causado não só uma insegurança, mas uma insatisfação mesmo. Porque se somos uma categoria, nós temos uma lei só, as nossas ações também, é claro que existe município que a gente seja um pouquinho mais diferenciado pela condição do próprio município, que aí a gente considera aquele município que é de alta vulnerabilidade, ok, beleza. Mas a nossa ação nesse momento, ela tem que ser igual e com a mesma segurança para todos, pelo menos esse é o meu entendimento. E quando eu dei o exemplo da cólera, doutora, sentimento e o que foi a cólera na época. Porque quando ela chegou, ela chegou quanto chegou o coronavírus agora. Mas a primeira preocupação dos gestores na época foi reconhecer um batalhão que tinha uma mão de obra naquele momento para aumentar a oferta de qualidade de atenção básica e também como se diz assim, de orientação, que a primeira coisa que todos esse batalhão que nós temos para ir para o campo de batalha. E os agentes foram capacitados ao ponto de fazer um exame que se chamava suave retal. Os companheiros aí da minha época sabem que utilizaram esse suave retal. Então eu acho que nesse momento agora, doutor, o que faltou, e eu acho que a gente precisa ir para cima mesmo, também na condição de trabalhador, e que trabalhador da saúde não se pode furtar a estar ajudando a sua população nesse momento. A gente está aqui pronto para isso. Nós entendemos que temos a capacidade e a condição para isso, mas não temos o entendimento do que significa na real esse coronavírus e também qual é a proteção que nós temos, porque até agora a diferença de município eu tenho um município aqui que a gente visitou a semana passada todinha. Nós temos um município... Não está visitando mais, né? Não pode. Não estou mais mesmo. Mas se precisar eu vou. Eu vou, é um risco. Eu sei que é um risco que não orienta a ninguém. Mas como trabalhador e como representante dessa categoria, eu não posso me furtar em ver uma categoria, por exemplo. Igual me informaram ontem que em Biaçucê, o coordenador de lá ia colocar, e a secretária ia colocar os meninos para fazer barreira. Eu falei, se tiver barreira, me chama, porque eu vou denunciar, nem que eu tivesse que chamar a polícia. Não pode de forma nenhuma. Fala barreira sem nenhuma condição de segurança. Então isso para mim é uma injustiça. Como se diz assim, colocar o agente na linha de frente para morrer, para dar segurança a quem está lá dentro do gabinete. E isso não vamos permitir não, gente. Depende muito de vocês. Porque nós precisamos que, não só como representante de vocês politicamente, não só como representante, como sindicalista, como confederação, não, mas como trabalhadora e que sei o que é o nosso papel e que sei qual é a nossa condição de segurança que a gente tem tido ao longo desses anos aí. Então, cada gestor quer fazer uma loucura, engrumado as medidas de segurança, porque senão não vai não, e a gente realmente vai para a justiça. Bom, vamos lá. Diante disso aí, da sua fala, vamos começar pelo protocolo nacional, foi publicado ontem. Me permite. Eu preciso fazer aqui um agradecimento ao doutor Cristiano,
que atendeu a solicitação, foi uma solicitação nossa. Nós colocamos alguns áudios, não só para ele, mas para o nosso parceiro também, Jorge Sola, que é da área da saúde, não é porque é deputado Jorge Sola, mas é porque é um conhecedor e já passou por várias etapas do que a gente está vivendo nesse momento, inclusive da cólera. Para chamar a atenção e dar a gente um pouco mais de segurança aqui no estado da Bahia em relação à prevenção, em relação a nortear como seria o nosso trabalho. Doutor Cristiano, muito obrigada. Você fez algumas colocações assim, que vai nos ajudar, nos enriquecer para trabalhar com os municípios, nossos agentes de saúde. E valeu, viu? Realmente ali nós estamos assegurados em alguns pontos. Com referência ao protocolo, o que o Ministério da Saúde fala com referência ao ACS? Combate às endemias, mas nós vamos falar disso também. Sim. Mas com referência ao agente comunitário de saúde, o Ministério da Saúde diz que o primeiro contato tem que ser seu. Então vamos lá. O estado da Bahia, aqui também agradecer a participação maciça dos agentes de saúde aqui da Bahia. O grupo Interação ontem todo foi mobilizado para a gente estar aqui hoje com a live. Tim está aí com a gente, Roberto, um dos primeiros que se manifestaram. Gal, né? Dancleide. A gente vai seguir um parâmetro do seguinte: o Ministério da Saúde coloca que o primeiro contato tem que ser com o agente comunitário de saúde ou o recepcionista. Inclusive ontem à noite, quando eu estava estudando essa documentação para a gente se preparar para hoje, a primeira impressão que eu tive é que o Ministério da Saúde estava colocando o agente comunitário de saúde para ser porta de entrada na unidade de saúde. Quando você lê o fluxograma do Ministério da Saúde, esse fluxograma aqui, gente, ó, a impressão que a gente tem é essa. Mas a gente tem que ter algumas reservas, porque ele não coloca em momento nenhum aqui que esse primeiro contato do agente comunitário de saúde é no domicílio ou é na unidade. E aí aqui eu quero conversar com você. Se o seu município não lhe deu condições, EPIs, máscara, álcool gel, né, para você ir ao domicílio, a orientação do Estado da Bahia é que você não adentre não é permitido o agente comunitário de saúde adentrar a casa das pessoas. A orientação, inclusive, os outros estados também procurarem saber. O Estado da Bahia foi um dos primeiros a fazerem um documento específico para a atuação dos agentes comunitários de saúde. E aos agentes comunitários de saúde da Bahia, eu quero entender que essa documentação vocês têm que fazer valer no seu município, porque ela condiciona o seguinte: sem IPI, de forma nenhuma, o agente comunitário de saúde, pelo menos 2 metros de distância do domicílio. E essa visita domiciliar, ela vai ser prioritária, Valda, segundo o entendimento aqui do procedimento, a gente está chamando de POP, Procedimento Operacional Padrão, que é para padronizar os 417 municípios da Bahia. E eu acredito que o governo federal deveria ter feito nessa linha também. Foi muito simples, foi muito raso a orientação do Ministério da Saúde. E assim, o máximo que ele colocou foi esse fluxograma e ainda fez a indicação de um formulário, está aqui, esse formulário que o agente comunitário de saúde deve encaminhar para as unidades e está também utilizando a sua visita domiciliar como primeiro contato. Esse formulário pede para identificar o nome, endereço, CPF, cartão do SUS e o motivo da procura à unidade de saúde da família. Não pede a assinatura, viu, gente? Tem muitos municípios hoje a assinatura das pessoas. Eu quero, nesse momento, já avisar, olha, nada de caneta e nada de prancheta, viu? Serem agentes de contaminação para você esse tipo de material. Esse procedimento você vai preencher, vai participar do processo normal, vai para a rua, ok, mas não adentra a casa das pessoas, mantenha 2 metros de distância, você vai bater palma, vai chamar a pessoa e vai questionar se ela está ali com algum sintoma de gripe. Com essa situação que nós temos hoje de sintoma de gripe, Meu pai, vou ter que chamar a atenção. Acabou de passar aqui, gente. Tem 82 anos, 82. Nesse ponto, esse é agora daqui para frente.
Doutora, e os cadastros, o recadastramento que o Ministério da Saúde está fazendo aí pela portaria 2979? Bom, a orientação que a gente está dando é que esse cadastro ele exige um tempo maior com a comunidade, então que ele seja suspenso, viu, gente? Não tem hoje a prioridade 1, número 2, número 3, número 4, é fazer a contenção das pessoas nos seus domicílios. Isso é uma orientação para esses próximos 15 dias, que é o que a gente imediato, que é o processo de quarentena que a gente está sendo aí noticiado todo momento. Com referência, o pessoal aqui está perguntando para a gente, o agente comunitário de saúde, se ele estiver participando da vacinação, primeira orientação, que ele não faça isso e que você leve isso como orientação para a sua enfermeira, para a sua gestão, Valda. Nós temos lá no estado de Goiás, nós tivemos uma reunião com o governador quinta-feira e o pessoal dos gestores municipais estão sugerindo utilizar outro ambiente para fazer a vacinação dos idosos. É utilizar as escolas, estão fechadas, em local de ar livre, portas, ou vá para a escola, para quê? Porque esse público-alvo nos idosos, se você for participar então dos mais profissionais na vacinação, utilização de máscara, álcool gel, e qual é o principal papel do agente de saúde nesse momento? De mobilizar, de localizar o idoso, de repente fazer uma escala para você não, olha, a sua microárea, os idosos da sua microárea vão agora de manhã, os idosos, essa organização você pode fazer até pelo WhatsApp. Cada microárea tem o seu grupo, tem a sua lista de transmissão para que você possa, como proposta da categoria, você não se expor. É isso que a sociedade é, você se interagir de forma organizada, ok? Combate às endemias. Vamos tocar nesse assunto agora? Devemos sim. Né? Com algum problema? Pronto, é isso? Tá dando certo aí? Dá um ok aqui. O fato da gente estar no final de semana, todo melhorar aí a conexão, gente. Tá tudo certo? Bom, de combate às endemias. O trabalho do agente de combate às endemias, meninos, legislação, Lei Ruth Brilhante, Lei 11.350, artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º. O que acontece? O agente de combate às endemias, nós estamos vivenciando o coronavírus, mas também aqui no nosso país, do Aedes aegypti, né? As chuvas, e aí vem trazendo esse novo, ou esse antigo problema para essa nova realidade da gente. Mas o agente de combate às endemias, para fazer a supervisão do imóvel, ele tem que entrar. Sim. E aí? O agente comunitário de saúde está expressamente vedado a entrar na residência das pessoas. Aqui na Bahia, só vai entrar com o acompanhamento de um ou outro profissional e todo o parafernália dos equipamentos de EPI. Mas e o agente de endemia? Como é que ele vai fiscalizar o móvel? Como é que ele vai supervisionar o quintal se ele não entrar? Esse é o questionamento. Primeiro, então, vamos nos posicionar com referência a isso. Juridicamente, a Lei 13.979, no seu artigo 3º, um trabalhador poderá ter o seu dia cortado diante da situação de que ele alegar não ter condições a sua saúde. Sim, artigo, claro. Se não me engano, 483 da CLT também faz essa previsão. Sim. Ele pode se negar a trabalhar se o empregador não lhe der condições para fazer o exercício da sua atividade. Então, juridicamente, nós temos uma cobertura sobre isso. Que eu quero colocar para você, agente de combate às endemias. Se você não tiver os EPIs, você não vai fazer o combate ao Aedes aegypti na casa de absolutamente ninguém. Não adentre a casa das pessoas. Por 2 motivos. Primeiro, porque você pode ser um agente transmissor. Sim. E as pessoas estão isoladas e o isolamento significa que ninguém pode se comunicar, transitar. Né? E aí, você estando com todo o aparelho o equipamento de proteção individual, ainda assim nós temos que ter alguns cuidados.
nós pactuamos lá no estado de Goiás que o agente comunitário, que o agente de combate às endemias não entra na casa, ele cuida só do quintal nesse momento, ok? Desde que ele esteja com todo o equipamento de proteção individual. Agora, nós temos tido também muitas informações que a população está rejeitando a visita do agente. Sim. Porque ela tem consciência que o agente está entrando numa casa e saindo em outra e ele pode ser um agente transmissor. Então, nesses casos, a orientação que a gente dá é que você faça a orientação de fora, avise as pessoas que embora estejamos todos aí numa pandemia de coronavírus, nós precisamos também ter cuidado com o mosquito Aedes aegypti. Mas em hipótese nenhuma, nem agente comunitário, nem agente de combate às endemias deverá realizar visita domiciliar sem o equipamento de proteção individual, máscara, álcool gel e, no caso dos agentes de combate às endemias, de forma muito especial, as luvas também. Entendeu? E por quê? Porque nós vamos encostar em superfícies. Então, é um fator. Ok, doutora. Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Hoje, aliás, ontem aconteceu um caso muito interessante. Um colega nosso aqui da minha regional me disse assim: Valda, eu fui solicitar aqui para a categoria, no meu município, a máscara e o álcool gel. E aí o gestor me disse que a gente já recebia insalubridade e que a insalubridade era para cobrir exatamente isso. Meu Deus do céu. Olha, de forma nenhuma. O adicional de insalubridade não é. A obrigação dos EPIs é do empregador. O fornecimento disso não é do trabalhador. Então, a partir de amanhã, se lá na sua unidade de saúde da família não tiver o equipamento de proteção individual para você, o que você vai fazer? Aí, Valda, eu já quero aqui me comprometer enquanto profissional do direito. Nós estamos com praticamente nossas atividades suspensas. Né? Eu, particularmente, trabalho muito com negociação, trabalho com visita, com palestra. Nós suspendemos todo o nosso trabalho. Mas nós vamos estar disponibilizando para você do seu Facebook, ou de repente vamos criar aí um grupo, né, de WhatsApp, para a gente disseminar algumas petições, um requerimento, informação juridicamente fundamentado, e até para a gente trocar experiências com lá no grupo Interação aqui na Bahia, nosso companheiro Gilson de Santa Amaro fez aí uma petição para os gestores que estavam colocando os agentes de saúde lá de Santa Amaro para trabalhar, sem EPI, sem nenhuma condição. E ele fez uma petição bem fundamentada. Parabéns aí, viu, nosso companheiro. E imediatamente o município suspendeu as atividades dos agentes de saúde. E isso tem sido noticiado com frequência. Muitos municípios suspenderam as atividades dos agentes. Mas essa suspensão, eu imagino que ela é exatamente pela falta de EPI. Então é a sensibilidade do gestor em não expor o agente de saúde, não expor a sociedade a uma visita que não tem condição dele fazer sem ele gerar risco para a sociedade também. Então, gente, EPI não é obrigação do trabalhador, é do gestor. Então, que está sendo colocado como corriqueira, a partir de amanhã a gente vai estar trabalhando petições e colocando aí nas redes sociais de antemão. Nós temos que ter o cuidado de não nos colocarmos em condição de sermos transmissores do vírus. Então, se você não tem essas condições, primeiro, não fique aglomerado dentro do PSF. O PSF é um ambiente que vai estar sendo porta de entrada dos casos suspeitos de coronavírus. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Se você não tiver EPI, a ideia é que você fica home office, que é o que a gente tem colocado para a categoria. Olha, fique na sua casa, trabalhando nas redes sociais, à disposição do serviço público, mas sem EPI, de forma nenhuma você vai trabalhar. Por quê? Porque, mais uma vez, esse vírus também e se contaminar. E aí vem outra preocupação, Valdo. Estou vendo aqui nas redes sociais: doutora, eu tenho mais de 60 anos, doutora, eu sou cardíaco. Bom, orientação que a gente faz: se você está nesse grupo de risco, tem
não tendo o ambiente para você trabalhar de forma adequada com EPIs, em hipótese nenhuma você vai trabalhar. Muitos municípios já colocaram os agentes de saúde nessa condição para ficarem em casa. Isso é uma questão de bom senso, viu? De bom senso. Então, sem máscara, sem EPI, sem álcool gel, para ninguém, de forma muito criteriosa, nem mesmo para a pessoa saudável, muito mais para a pessoa que está no grupo de risco. Mas eu tendo isso, doutora, eu ainda assim tenho que fazer visita domiciliar. Olha, gente, o trabalhador da saúde, todos eles estão convocados. Já é uma definição do decreto, sim, da portaria. Mas veja só, esses que estão em grupo de risco, se você tiver exames, se você tiver laudos, até anteriores, dizendo que você tem problema não pode, apresente. E aí eu vou me comprometer com a categoria de estar encaminhando aí um documento de ofício, justificando, sim, e pedindo para que você seja colocado em quarentena, em isolamento, até para você se resguardar enquanto saúde. Eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que fazer, é a nossa forma, Valda, de poder ajudar a categoria, poder ajudar o sistema de saúde nesse momento. É uma forma voluntária, eu tenho certeza que vários colegas advogados também estão fazendo dessa forma, até porque os sindicatos também não estão podendo ir em loco. É uma preocupação muito grande, tenho falado com a companheira Aragão sobre isso também. Bom, eu queria que sugerir aí aos companheiros, e aí vocês dão ok se vocês acham que é uma boa ideia, a gente manter essa live na medida do possível, né, pra gente estar aí trocando informações e principalmente, doutora, eu queria que a senhora nos orientasse ou nos ajudasse a criar um instrumento que a gente pudesse estar fazendo a denúncia, não só em documentação, mas que aqui os meninos pudessem, olha, meu município está assado, meu município cumpriu, o outro não cumpriu, agiram dessa forma, agiram de má fé. Eu queria que a senhora me ajudasse a gente ter um instrumento para deixar o nosso agente de saúde, agente de endemia, na condição de ter um espaço de denúncia mesmo. Eu queria utilizar isso aqui como espaço de denúncia também. É claro que não é para amedrontar, não é para, vamos dizer assim, colocar gestores em situação constrangedora, não. Mas esse momento a gente precisa primeiro pensar no nosso bem-estar da nossa categoria, que na verdade a gente estando bem, a gente vai fazer o melhor para a nossa população. E como a doutora colocou muito bem, nós trabalhadores da área da saúde, o momento agora até como trabalhador e como pessoa, a gente não pode se negar e se furtar a fazer o nosso papel agora mais do que nunca não. Mas devemos fazer com essas condições de segurança. Eu tenho que entender que eu tenho pais idosos, eu tenho que entender que eu tenho avós, eu tenho que entender que eu tenho filhos pequenos, eu tenho que entender que eu volto para casa, eu tenho que entender que dentro da minha casa pode ter um deficiente de alguma situação, anomalia de saúde, e que eu preciso voltar bem para não contaminar também a minha família. Meu pai, pelo amor de Deus! Bom, vamos colocar aqui alguns questionamentos, Valda. Eudire Santana fez o questionamento aqui. Um decreto pode relocar o agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, para outras atribuições por conta do estado de emergência, de calamidade pública? Gente, entendo que não. É como eu coloquei, cada trabalhador, a gente colocar o agente comunitário de saúde para ser técnico de enfermagem. Não adianta o agente comunitário de saúde virar um enfermeiro. Cada um tem a sua expertise dentro desse processo. Então, eu entendo que não. Se um decreto está fazendo isso, a gente pede para que você encaminhe para a gente. Vou passar aqui meu telefone. Ai, meu Deus, passo, né? WhatsApp, por favor, viu? E aí eu vou encaminhar essa situação para um grupo, a gente pode estar montando isso, mas anota aí, 62 998 26 8382, para a gente começar a entender melhor isso. E aí, essa questão que você colocou de denúncia, lá em Goiás nós temos já um vínculo direto, um link direto com o Ministério Público. Ministério Público do Trabalho vão ter que ser acionados nessa situação. Sim. Viu? E aí eu acredito, Valda, que
cada sindicato, cada organização classista tem que começar a atuar mais firmemente nisso, viu? Nós vamos atuar? Vamos, mas dentro da nossa expertise. Não esqueça da lei Ruth Brilhante nesse momento, tá? A gente tem que agir com prevenção. E talvez o que a população mais precise de nós é a gente discutir mecanismo de convencimento dos idosos, né? Que resistem em não ficar isolados, fazer o convencimento da população, dos jovens que ainda querem aí se juntarem na porta de boteco, beberem. A gente precisa fazer esse trabalho de convencimento. Isso sim é o grande desafio da categoria nesse momento. E eu acho que, além disso, doutora, acho que o nosso papel de agente aí, com a nossa criatividade, eu acredito que nós temos esse potencial de continuar, sim, nessa questão da gente poder fazer mais pelo nosso povo. Eu também acredito que a gente poderia criar, dentro desse instrumento que a gente vai criar, um momento também para a gente estar dando um certo suporte, até de troca de ideias, não só de como trabalhar, mas de como tranquilizar a nossa comunidade, os nossos jovens, os nossos idosos, que os nossos idosos que são ativos, eles não querem ficar em casa de jeito nenhum. Meu pai acaba de passar aqui agora. E os jovens também, eu tenho sentido isso, aqueles que fazem esporte, que têm uma vida social exatamente, diz assim, corriqueira, mas dinâmica, para não deixar eles nessa ociosidade dentro de casa, causar um outro problema, inclusive um problema psicológico que pode sim vir a acontecer com os nossos jovens, de acordo essa determinação que nós temos que ficar de quarentena. Quem tem uma certa preparação, não, mas para quem não tem, de repente você vai ter que ficar preso em casa, é um choque para a população. Eu digo para vocês que a primeira vez que eu fui no supermercado e que eu vi com a minha filha várias pessoas usando a máscara, eu já sabia que a gente precisava usar em algumas determinações, mas no supermercado para mim foi um choque tão grande que eu saí de lá correndo, com medo, e máscara para sair na rua. Então depois falei, calma, Valda, isso é uma coisa grave, é um momento sério, é um momento que a gente deve sim se prevenir, mas que a gente tem que entender que é um processo que vai passar. E eu creio em nosso Deus, que tudo sabe, tudo pode, que é um momento em que a gente vai estar passando por isso com uma certa tranquilidade, se souber lidar com a situação. Valda, deixa eu colocar aqui, observando alguns questionamentos. Primeiro, agradecer aqui a Aragão, foi por muitos anos presidente do sindicato lá do Nordeste Único da Bahia, Ribeira do Pombal. Hoje aí, estamos na presidência do nosso companheiro João Acácio, né? E ela está aqui presente nas redes sociais, lá na região dela, o sindicato já notificou todos os municípios. Agora eu vou colocar uma coisa que é preocupação da Aragão e é minha. O agente comunitário de saúde, o agente com base de também tem que saber dizer não. Tem que saber a essa situação, porque o risco é para ele também. Então, uma vez o sindicato fazendo orientação, siga a orientação do sindicato, não vá fazer por conta própria, porque é amigo do gestor, porque é amigo do enfermeiro, ou porque está preocupado com a sua comunidade. Beleza, então vamos nos unir e cobrar os EPIs da categoria, cobrar o treinamento da categoria, porque não adianta também ter isso sem saber usar, sem saber se proteger e proteger a sociedade. Esse novo formulário que foi desde ontem está sendo colocado, o município tem que orientar o agente de saúde como vai funcionar esse fluxo, ok? E aí eu quero dizer outra coisa também. Estão perguntando aqui como é que faz com as gestões. As gestões também faz parte do grupo de risco. Tem que estar isolada, não pode ir para campo. Sim. Estão pedindo para repetir, telefone 62 998268382, 998268382. A gente vai montar esses requerimentos e informar ao município que você não está podendo trabalhar. Agora, Valda, ontem, por volta das 8 da noite, e a todos vocês aí, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o secretário de Vigilância, você estava comigo, você acompanhou a coletiva, e eu fiquei preocupada com a informação que eles nos deram lá na coletiva, tá aí para quem quiser ver depois nas redes sociais.
eles informaram que eles têm material, máscara, álcool gel e luvas o suficiente, que eles estão administrando, que só passaram até agora 20% por conta da demanda. Então quer dizer que de tudo que eles têm, só disponibilizaram 20%, e nós, os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de EMIS, estamos aí indo a campo, sem nenhuma preparação, sem nenhum EPI, e o Ministério da Saúde retendo isso, para uma possível complicação lá na frente. Então, gente, não se exponha porque não tem, falta planejamento. E aí, Valdo, eu quero repetir aquela prioridades. Exato. E se a gente não se cuidar, não pense que eles vão se cuidar, eles vão guardar para os outros profissionais, mas a porta de entrada é o agente de saúde, é o agente comunitário, o agente de EMI, e nós estamos desprotegidos. E o nosso papel nesse momento é de defender a categoria, de fazer a diferença nessa pandemia. E a nossa diferença não é saindo das ruas, é estando, fazendo as visitas com segurança e orientando as pessoas possível, através das redes sociais, fazer a monitoridade, fazendo o convencimento da... Corretíssimo. Até colocando como exemplo também aqui na... Porque nós somos bem distantes da capital aqui de Salvador. E essa regional, nós já ficamos quase que divisa com Minas. Então, quando chega a informação aqui, ou chega pelas lideranças, ou para alguns companheiros que sempre estão na luta com a gente, ou então as informações elas chegam pelos secretários municipais de saúde, pelos coordenadores que estão aí, e também pelos prefeitos, pela associação de prefeitos que nós temos, e pelos consórcios. Bom, aí de repente um colega me liga: Valda, minha coordenadora disse que eu tinha que trabalhar mesmo sem EPI, e que se até ela estava trabalhando, rapaz, aquilo me deu no oi, Papa. Papa, quando eu chamo Papa Capim, é minha amiga, minha irmã do coração Aragão. E ela entende assim, quando a gente olha uma para a outra e fala: não, as orelhas de jegue esquentou. Como é que um enfermeiro, como é que eu vou diminuir a minha vida diante da vida de um enfermeiro, de um coordenador, do prefeito, do presidente da República, gente? É tão importante quanto eu sei da importância da minha vida. Agora, é claro que é muito mais fácil me colocar para ir para a rua, para correr o risco, para defender quem está lá dentro do ar-condicionado, fechado, se escondendo da população. Como na grande maioria das unidades estão aí, suspender os atendimentos. Se fosse tão fácil, deveria continuar os atendimentos para toda a população e tranquilamente também se usar EPIs, mas não. Vão atender, que é no caso da nossa regional aqui, vai atender a população que está sendo de risco, fazendo as ações de emergência, mas aí coloca o agente de saúde para estar no campo de batalha, estar visitando o seu José, Dona Maria, que o filho veio lá do exterior, que o filho veio lá de São Paulo, que o filho veio lá do Rio de Janeiro, porque estava trabalhando na agricultura, não é porque tinha dinheiro para passear, e eu vou visitar, e aí? Mas se teve o risco é para a Valda, é para a família de Valda. Não é para quem está lá preso no seu gabinete no ar-condicionado e se cuidando, cheio de álcool gel e de máscara. Não vai trabalhar, denuncie. Valda, eu acho que a gente poderia sair daqui, já tem mais... Viu como é que passa rápido? Mas o pessoal que está informando algumas situações aí, deixando sua realidade aqui no Facebook, eu vou me comprometer e acho que parte muito da sua iniciativa de ter me chamado aqui, da gente fazer um relatório e ver a situação. Bel, Sol, lá do Pará, já passou por mim a situação do Pará, praticamente todos os municípios, Leis lá em Pernambuco, o pessoal do Paraná já também fez alguns relatórios pra gente, Valda. Aqui na Bahia, você melhor do que eu conhece a realidade de praticamente todos os municípios, viu, gente? Valda é deputada suplente, foi eleita com votação em 337 municípios, 80% da Bahia votou em Valda. Graças a Deus, graças a você. Então, de uma ação mais prática, eu acho que a gente poderia fazer um relatório e você, como representante política da categoria aqui, encaminhar para todos os deputados federais, exigindo um posicionamento, porque a grande força da categoria não é ser amiga do ministro,
que pelo jeito agora a categoria foi sempre ter o apoio do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional fazer a diferença nesse processo de discussão com o Executivo. E eu estou sentindo que está no momento de nós estar trabalhando essa questão. Então, veja só, nós vamos fazer um relatório, procurar a realidade. Quem puder deixar, o Tocantins deixa a realidade aí no Facebook. Alagoas, Sergipe, Maranhão, da nossa companheira Marleide. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Passe aí, porque aí a gente pode estar utilizando desse instrumento, fazer aqui para o estado da Bahia, deixa o modelo aí, você faça com o nome do seu sindicato aí, do seu estado, e encaminhe para os deputados federais, para os senadores da República tomarem conhecimento do que está acontecendo. Isso é de interesse público, é de interesse geral, e às vezes chegando de um lado pela amizade que tem com o ministro, de outro pela cobrança do Congresso, quem sabe a gente consegue resolver isso com mais rapidez, com mais urgência. A gente orienta, mas a gente sabe que pega para capar, está lá na base, lá no gestor, fazendo pressão. A partir de amanhã, para finalizar, campanha de vacinação com a sugestão de vocês tirarem o fluxo de pessoas dos PSFs, se possível, a condição de utilizar as escolas, as quadras de esporte, para você não expor essas pessoas de risco ao fluxo do PSF. Segundo, os agentes comunitários de saúde, fiquem atentos ao formulário que o Ministério da Saúde para vocês serem o primeiro contato a ser feito no domicílio. E aí lembrando que no domicílio você vai fazer essa visita e ainda assim toma cuidado, e aí eu vou sugerir a orientação do Dr. Cristiano Soster, aqui da Bahia, que elaborou de operações padrões para os agentes comunitários de saúde, que mantenha no mínimo 2 metros de distância do domicílio. A Paula estava me explicando ontem, dizendo que esse distanciamento é importante porque o vírus ele é mais pesado do que o ar. Então ele não vai ficar solto no ar, a tendência dele é cair. E é por isso que a gente precisa ter esse distanciamento por conta da saliva e etc, etc. Você não tem coronavírus não, né? Porque a gente olha o álcool ali, ó, pega ali, pega. Precisando de mais alguma informação, deixa o recado aqui no Facebook da Valda. Eu quero agradecer a oportunidade, Valda, dizer que se for preciso a gente volta, vamos ver como vai funcionar isso a partir de amanhã. E vou estar me debruçando essa semana, volto a repetir, nosso contato 62 998 26 8382 998 26 8382. E eu acredito, Valda, que iniciativas como essa, né, na ausência aí de uma orientação nacional, você como primeira vice-presidente da CONAX está de parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelo convite, e eu espero que as entidades nacionais, as entidades que representam a categoria, sejam mais proativas e que a gente tenha condição de orientar o nosso povo, dar garantia ao nosso povo, de que a gente precisa ser soldado nessa guerra, mas nós temos que ir para a guerra municiados, protegidos. Ninguém vai para uma guerra sem um colete à prova de bala, sem um escudo, sem um capacete, sem um fuzil na mão, né? Então, nós vamos para a guerra, estamos dispostos, estamos prontos para ir, mas nos deem condição para sairmos dessa guerra vivos, né? E não adianta um exército de pessoas despreparadas, né? Eu não estou dizendo no sentido de você não ser qualificado, mas despreparado no sentido de você não ter as armas para fazer esse embate nesse momento. O que seria isso? A orientação, o treinamento e os EPIs. Então, vamos chamar a atenção dos nossos gestores para isso e a partir de hoje, esse canal de denúncia, faça a denúncia. E você falou uma coisa aí que eu não concordo não. Não vamos expor gestor. Vamos expor gestor sim, nas redes sociais, que esse povo morre de medo de rede social, ano de eleição. Vai falar, o gestor fulano de tal tá fazendo isso. Secretário fulano de tal falou isso. Por quê? Porque agora em abril ele vai se afastar para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeito. Vamos pôr a boca no trombone sim, se for possível. E agora com o isolamento da população, tá todo mundo nas redes sociais. Vamos usar isso sim, viu? Um abraço, gente. Gente, um beijo, fica com Deus e aí até a próxima live, viu? Vamos tentar manter essa doutora aqui do nosso lado e seja o que Deus quiser. E eu
vocês agora. Um abraço, fica com Deus.